Entramos no Dezembro Laranja, um mês que tem essa campanha de conscientização sobre o câncer de pele. E é muito importante, é imprescindível a gente falar sobre o câncer de pele. Aqui no Brasil é o tipo mais comum de câncer, representando cerca de 30% de todos os casos de câncer registrados no Brasil. Ainda segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que cerca de 195 mil novos casos de câncer de pele não melanoma sejam diagnosticados anualmente aqui no nosso país. Então, nesse Dezembro Laranja, a gente convida a doutora Viviane Campos. A doutora Viviane, ela é dermatologista, mas ela também é multiespecialista e traz todo esse conhecimento em relação à medicina canabinoide. A gente tem 5 perguntas essenciais para fazer para a doutora Viviane nesse Dezembro Laranja. Tudo bem, doutora? Tudo bem, primeiro eu gostaria muito de agradecer ao canal Cannabis em Saúde por estar aqui prestigiando vocês hoje e também para todos os nossos ouvintes que estão assistindo o nosso vídeo, que é com muito carinho que estamos aqui para dividir conhecimento. Ai, com certeza, doutora, muito obrigada. Primeira pergunta das 5, tá, doutora? É assim, eu separei 5, mas se a doutora achar no final que faltou falar alguma coisa, complementa, a gente tá aberta, eu tô aberta para escutar. Doutora, quais são as implicações do uso de cannabis, dos fitocannabinoides, seja CBD, THC, CBG, em tratamento de pacientes com câncer de pele? É o seguinte, o CBD, ele participa tanto da prevenção do câncer de pele, porque ele protege os melanócitos e os queratinócitos dos danos da radiação ultravioleta, assim como também ele é um excelente anti-inflamatório em pacientes que já têm o câncer de pele e que estão fazendo esse tratamento, ou por cirurgia, ou por também quimioterapia ou radioterapia associadas. Agora, o CBG, ele auxilia em câncer de pele quando as células estão maturando. Então, quando você tem aquela multiplicação desordenada, o CBG dá uma segurada. E o THC, ele é super, ele é super ativo para associar, para matar células de melanoma. E também ele auxilia nessa parte de evitar proliferação celular. Então, assim, o THC mais o foco para melanoma, mas também para os outros, CBG para todos, e o CBD funciona como protetor solar e anti-inflamatório em todos os tratamentos. Perfeito. Doutora, pergunta que muita gente ainda quer saber e ainda duvida, eu sei que a doutora domina muito bem, é em relação às comprovações científicas. Existem comprovações, evidências científicas que suportam esse uso de canabinoides na prevenção ou até no tratamento do câncer de pele? Sim, existem muitos. Tem muitos artigos científicos em cima do CBD com exposição solar. Então, mostra que ele diminui a produção e liberação de metaloproteinases e diminui a toxicidade solar nas células da pele. Isso são publicações conceituadas em revistas de alto impacto. Em relação ao melanoma, o THC está sendo muito bem estudado, tanto oral quanto tópico. Então, está tendo muito bom resultado para pacientes que estão tratando, que ajuda a matar essas células e ajuda também a potencializar o efeito de quimioterápicos que essas pessoas possam estar usando. O CBD, o uso tópico dele já tem comprovação. O uso oral, a gente sabe que tem pelo uso do full spectrum, né? Mas excelentes resultados. Perfeito. Doutora, ainda em relação especificamente ao câncer de pele, como é que a cannabis pode ajudar na questão dos efeitos colaterais dos tratamentos convencionais para o câncer de pele, como, por exemplo, a quimioterapia? Então, no fato da quimioterapia, o cannabis medicinal, tanto o uso eu estou falando agora no full spectrum, né, que quando a pessoa está em quimio a gente fala no full. O CBD ajuda como anti-inflamatório, o THC ajuda também como diminuição de ansiedade, porque a pessoa que está com câncer, ela está estressada porque ela quer curar, né? Então você acaba ficando mais triste, mais ansioso, às vezes mais deprimido. Então o cannabis medicinal ajuda muito nesse tratamento do psicológico também, além de atuar diretamente na parte do câncer, o THC na parte do câncer e o CBD na parte do processo inflamatório que esse próprio câncer também gera e os quimioterápicos também. Em termos de enjoo, eu não vi muito relato assim de publicação, mas em termos de tratamento, sim, do restante. Perfeito, doutora. Bom, a gente já falou de efeitos colaterais, de câncer, dado evidências científicas, mas a gente não falou sobre educação. Qual é a importância, com todo o conhecimento da doutora e a jornada que ela teve até aqui, até 2024, em relação a cannabis e pele, né? No uso da saúde da pele, qual é a importância da educação sobre o uso seguro da cannabis em pacientes que podem estar em risco de desenvolver o câncer de pele? Olha, em termos de educação, eu acho que as pessoas deveriam ter mais acesso. Espera só um pouquinho. As pessoas deveriam ter mais acesso aos estudos do cannabis. Por quê? O CBD, ele está sendo usado hoje em dia como anti-aging e ele ajuda a diminuir a velocidade de encolhimento do telômero. E é o telômero que acaba dando o nosso envelhecimento e quanto mais ele encolhe, a gente envelhece, quanto mais ele encolhe, a gente acaba morrendo. Então, o fato dele reduzir
essa velocidade, as pessoas ganham vida, e se a pessoa cuidar da qualidade de vida, elas vão ter um excelente resultado. Fora isso, o CBD ajuda na estabilidade emocional do paciente e ajuda no combate dos processos inflamatórios. Então, acho que isso deveria ser conscientizado. Muitas pessoas falam, eu não vou usar porque eu tenho medo de ter efeito psicossomático. O CBD não dá efeito psicossomático. Então, na prevenção, eu acho que seria muito bem-vindo como uso tópico, que é o que eu falo, eu bato na tecla, que eu falo que no futuro o filtro solar vai ter CBD tópico, porque ele realmente potencializa demais a prevenção dos danos dos raios solares na pele. E o oral como anti-envelhecimento e também como prevenção de câncer de pele. Agora, o paciente que já está em câncer de pele, precisa ver qual tipo de câncer que ele está. Vamos supor que ele esteja num tipo que não seja um melanoma. Se ele tem muita dor, aí entra no full espectro. Se ele não tem muita dor, poderia ser um broad com CBD, se ele tem medo de tomar o THC e ter algum efeito psicossomático. Por quê? A gente sabe que o CBD auxilia em todos. Agora, o comprovado do THC é no melanoma específico. Então, assim, existem outros que falam, ele ajuda na proliferação. Então, o espino, ele pode ajudar, mas os estudos ainda, tem muitos estudos, mas não são casuísticas muito grandes em outros cânceres que não melanoma. O melanoma tem uma casuística gigante, então a gente pode bater na tecla dizendo que top, que o oral funciona super bem. E aí a gente tem alguns estudos menores que mostram que o CBG associado ao CBD tópico auxiliam na cicatrização das lesões, né, mesmo pós-cirúrgico de base celular, de espino celular, de melanoma, né, e também acabam auxiliando na prevenção da proliferação do melanoma. Então, é importante mostrar para as pessoas que, assim, em doses baixas, o THC é muito bem indicado e não dá efeito psicossomático. Eu acho que as pessoas têm muito medo disso, eles confundem o cannabis medicinal com o paciente que usa o cannabis recreativo. É completamente diferente. Quando você tem uma planta em si, independente se é uma flor, se é uma planta, você tem mais de 141 óleos que são benéficos, mas você pode ter alguma toxina decorrente do solo, da nutrição dessa planta, de vários fatores. Quando você entra no cannabis medicinal, você tem a purificação dos óleos e só as qualidades boas. Então, isso faz com que você realmente tenha um medicamento. Então, acho que isso quebra preconceitos. Com certeza, doutora, perfeito. E a gente já entrou sem querer na minha última pergunta, quinta e a última pergunta, mitos e verdades. Quais são os mitos mais comuns que a doutora encontra em relação ao uso de cannabis no contexto da saúde da pele? Olha, o que eu encontro é assim, quando a gente fala em cannabis medicinal na saúde da pele em geral, tem paciente que fala assim, doutora, mas eu não bebo nem bebida alcoólica, eu vou usar cannabis. Eles confundem muito isso, sabe? Aí você fala, não, mas é um medicamento, é um óleo. Se você pensar, qualquer medicamento de farmácia, sintético ou não, ele vem de alguma coisa que se você usar demais faz mal. É igual água, se você beber demais também vai fazer mal, você afoga. Então, assim, você tem que saber o quanto usar e a indicação correta. Eu acho que esse é o principal mito. Outra coisa, vou ficar viciado para sempre? Isso as pessoas falam. Não, gente, é assim, o THC em doses altas pode criar alguma dependência, mas nos óleos, do jeito que a gente usa, não causa dependência. Então, isso é um outro mito que a gente tem bastante, né? Outro mito, mas meu filho é criança, ele tem uma dermatite atópica, uma psoríase, ele vai usar cannabis? É uma criança. Então, a gente sabe que, tipo, potencializa o efeito de tratamento de dermatite atópica, potencializa o efeito de tratamento da psoríase, potencializa o efeito do tratamento de autismo. Isso não tem idade. Então, assim, tem dose dependente do peso, sim. Tem dose dependente, porque a gente fala que o cannabis não é um remédio tradicional. Então, não é assim, porque eu sou adulta, você é adulta, a gente vai entrar com a azitromicina e 500 mg pra você, 500 pra mim. Não. O cannabis depende muito dos medicamentos que a pessoa já foi exposta e também do que ela usa de forma recreativa. Por exemplo, um paciente que fuma um cigarro tradicional muito tempo, ele vai ter um metabolismo mais rápido, então ele vai ter que tomar uma dosagem maior. Agora, um paciente que nunca tomou nada, você pode começar com uma dose bem baixinha. E o cannabis, assim, menos é mais. Então, você sempre começa com uma dose mais baixa, pede feedback do paciente para saber como ele se sente. Que é importante saber, para você saber se a dose tá boa, tá alta ou tá baixa. Eu falo para todos os meus pacientes de cannabis, assim, quem toma broad spectrum de CBD, como eu sei se eu tô tomando pouco, porque não tá fazendo efeito? Como eu sei que eu tô tomando bem, porque ele tá resolvendo? Como eu sei se eu tô tomando muito, se eu fico cansado? Agora, quando a gente fala em full spectrum, né, que a gente tá falando em CBG junto com THC e outras moléculas, como eu sei se eu tô tomando pouco, não faz efeito? Como eu sei se eu tô tomando bem, tá fazendo efeito bom ou adequado que deveria tá fazendo? Como eu sei que tá acima da conta? Quando eu fico muito agitado ou fico muito deprimido. Então, acho que essas são umas dicas que a gente pode dar para os pacientes, que eles até podem compartilhar o que eles sentem com os médicos que estão prescrevendo para chegar numa dose ideal para cada um. Perfeito, doutora. Muito obrigada por responder as nossas perguntas nesse dezembro laranja. Ai, muito obrigada.